Olá, gente. Você que é crente, acredita em Deus, acredita nos santos, Nossa Senhora de não sei o que, Nossa Senhora, sabe? Você que acredita em santo, em Deus, em divindades, em deuses, que tudo para você é graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus em tudo. Você que pensa que Deus é um ser todo perfeito que vive lá no céu, você que acredita em Deus, é muito importante para você ver esses vídeos que eu posto aí, entendeu? Meu objetivo é esse, mostrar a realidade para você. Que a realidade é que não existe Deus nenhum, gente. Para você estar todo o tempo todo dizendo graças a Deus. Não existe Deus nenhum. Graças a Deus que eu recebi uma bênção. Graças a Deus que eu sou abençoado. Gente, os deuses, Deus não existe. Foi uma invenção do homem. Então, esses vídeos que eu posto para vocês aí são vídeos de ateus, são pessoas formadas, pessoas que conhecem a Bíblia, como o professor Eustáquio, e esses outros aí que eu posto são pessoas que sabem, entendem sobre religião, entendeu? Eu já aprendo com eles, então, através do meu canal, você que é crente vai saber o que é religião. Você vai saber que os deuses foram inventados. Bom dia! Hoje, 8 de março de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Richard Dawkins, Deus, um delírio. Estamos fazendo uma série sobre este maravilhoso livro. Começamos pela capa, contracapa, entramos no vídeo e estamos ainda na página 12 do livro. Cheguei à página 12 com o vídeo número 6 e agora o 32º vídeo, 32 vídeos. E por que eu parei na página 12, hein? É porque na página 12 o Richard Dawkins, ele cita o apologista cristão, aqui está, C.S. Lewis. Então veja, aqui um cientista ateu, aqui um escritor formado em letras e em teologia, aqui C.S. Lewis. Então veja, aqui Richard Dawkins, um ateu, aqui C.S. Lewis, um ex-ateu. C.S. Lewis dizia que na adolescência ele era ateu, e aí ele se converteu ao cristianismo e morreu cristão. Então aqui um ateu e aqui um ex-ateu. Muito bem. Na página 12, o Richard Dawkins diz que a pessoa deve ter cuidado, muito cuidado, com quem diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Então, muito cuidado com essas pessoas. E aqui está. É por isso que o Richard Dawkins citou o C.S. Lewis. Porque o C.S. Lewis, realmente, ele afirmava que na adolescência ele havia sido ateu. E ele se converteu ao cristianismo. E aqui um dos principais livros do C.S. Lewis. Ele defendendo aqui o cristianismo. E aqui, cristianismo puro e simples. Veja aí. Então, cheguei ao vídeo, à página 12, com o vídeo número 6. E até agora, do vídeo número 6, até agora, 32º vídeo, só apenas sobre o livro aqui do C.S. Lewis. Então, são 27 vídeos mostrando aqui o livro de C.S. Lewis. Quem está acompanhando esta série conhece milhões de vezes mais este livro aqui do que milhões de pessoas que o leram. Da mesma forma, quem está assistindo a série conhece milhões de vezes mais o livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio, do que milhões de pessoas que o leram. Então vamos lá. Estou aqui mostrando
que é impossível alguém defender o cristianismo, as doutrinas do cristianismo. Estou mostrando isso aqui agora com 27 vídeos. Vamos trazer mais uma maluquice aqui do C.S. Lewis. E quem está assistindo a série está rindo muito. Por quê? Porque, como sempre digo aqui, é impossível defender fantasias. É impossível argumentar com fantasias. Não dá. A pessoa cai no ridículo. E aqui mais um vídeo mostrando mais um ridículo do C.S. Lewis. Lamentável. E qual é o ridículo dele aqui? Vamos ver isso aqui na página. Vamos aqui na página página 101 e 102. Vamos mostrar mais uma brincadeira do C.S. Lewis aqui. O Richard Dawkins, na página 12, diz que devemos ter cuidado com pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. Porque isso aí é um truque, é para enganar pessoas leigas, entendeu? Quando a pessoa diz assim, eu era ateu, mas hoje sou cristão, eu era ateu, mas hoje sou budista, quando a pessoa diz isso, ela não está afirmando nada. Ela não descobriu nada acerca de Deus algum. Isso aí é pura fantasia da pessoa, que alega isso aí por vários motivos, né? E não são motivos muito justos, né? Infelizmente. Então vamos analisar aqui o que diz o C.S. Lewis nas páginas 101 e 102. Eu vou mostrar aí as páginas para que você depois aí as leia, entendeu? Página 101, aqui está. Mais uma brincadeira dele. E você que conhece as doutrinas do cristianismo, você vai morrer de rir aí, eu garanto. Então aqui está, ó. Página 101, veja aí, depois você dá uma pausa e leia aí, ó. Página 101 e página 102. Olha aqui. Pronto. Página 102. Nas duas páginas, o C.S. Lewis diz uma coisa aí que você vai rir agora. Ele diz que o Deus da Bíblia, Jesus, o Deus da Bíblia, elogia a inteligência humana. É brincadeira, não é, gente? Quem conhece o cristianismo, lendo isso aqui no livro do C.S. Lewis, vai morrer de rir. Agora, quem não conhece a doutrina do cristianismo, um cristão que compra o livro aí, lê, o cristão lê isso aqui, o cristão lê aqui o C.S. Lewis dizendo que Deus elogia a inteligência humana, que Jesus elogia a inteligência humana. É para você morrer de rir. Então, uma pessoa leiga, um cristão fervoroso, ele lê isso aqui do C.S. Lewis e ele, coitado, vai acreditar. E isso não é verdade. Pelo contrário, o cristianismo sempre contra a inteligência humana. O cristianismo sempre contra os inteligentes, contra os sábios. E isso está em todo o Novo Testamento, que são textos cristãos. Então veja, quando você pega a Bíblia cristã, você tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, que não é velho para os judeus, são textos ali não cristãos. Na Bíblia cristã, textos cristãos, apenas os que estão no Novo Testamento, começando com os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas do apóstolo Paulo de Tarso e mais ainda textos e depois terminando com Apocalipse. Então, cristianismo, grave bem, só existe no Novo Testamento. E no Novo Testamento, eles ali, Jesus e os demais,
faziam propaganda contra a inteligência, contra a sabedoria. Isso está nos 4 evangelhos e nos textos restantes do Novo Testamento. E o C.S. Lewis aqui, na maior brincadeira do mundo, dizendo que Deus elogia a inteligência humana, que Jesus elogia a inteligência humana. É para você morrer de rir. Então vamos lá. Veja, na verdade, crença religiosa nada tem a ver com inteligência. Crença religiosa é mera convicção pessoal, sem provas, sem evidências, sem vestígios, entendeu? Então, crença não é produto da inteligência, não é produto da razão. A crença é uma atividade ingênua de um homem, de uma pessoa que crê em deuses, entendeu? Crença não é produto da inteligência, da razão. Pelo contrário, onde está a crença religiosa, não estará ali a inteligência, a razão. Para começar aqui, antes de entrar no livro de C.S. Lewis, e você vai rir muito, vou trazer aqui novamente o Rubem Alves, que foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, brasileiro nascido em Boa Esperança, em Minas Gerais. O Rubem Alves, ele se formou em teologia no Brasil, foi pastor, foi aos Estados Unidos, terminou lá, concluiu, fez mestrado e doutorado em teologia. Depois ele abandonou o cristianismo e ele dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E o Rubem Alves, doutor em teologia, formado também e professor de filosofia, também se formou em psicanálise e era escritor. Então, o Rubem Alves, ele abandonou o cristianismo e passou a criticar as doutrinas cristãs. Já que vamos falar aqui sobre a inteligência, o C.S. Lewis dizendo que Deus elogia a inteligência, que Jesus elogia a inteligência humana, C.S. Lewis. Como os escritores cristãos são desonestos, hein? Pois bem, então já que vamos tratar aqui de inteligência, o C.S. Lewis dizendo que o Deus da Bíblia adora a inteligência, que Jesus adora a inteligência, então ouça aí uma palestra com o Rubem Alves. Em uma palestra, ele faz aí uma citação ligando Deus à inteligência humana. Então veja aí o que é que ele diz, reportando-se a um filósofo. Ouça aí o que o Rubem Alves diz sobre essa ligação Deus e inteligência humana. Ouça aí, depois a gente volta. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Você ouviu aí o Rubem Alves dizendo o seguinte, reportando-se ao filósofo alemão. Ele diz assim, o Rubem Alves: basta falar o nome de Deus, olha aí, basta falar o nome de Deus para a pessoa ter sua inteligência paralisada. Olha aí, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Viu aí? Esse aí é o Rubem Alves, ó. Doutor em teologia, filosofia e ainda estudou psicanálise. Possui uma clínica de psicanálise no Brasil. Então ele diz aí, ó, reportando-se, né, a um filósofo. Ele diz, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Viu aí? Inteligência e a ideia de Deus não são coisas aí que estão unidas. Viu aí? Então vamos lá agora às brincadeiras aqui do C.S. Lewis. Ele dizendo que Deus elogia a inteligência,
que Jesus elogia a inteligência. E vamos mostrar que não é isso que está no cristianismo, não. É o contrário, o cristianismo contra a inteligência humana. O cristianismo elogiando o desconhecimento, contra a sabedoria. Isso aí está em todo o Novo Testamento. Então vamos lá. Na página 101, o C.S. Lewis escreve assim, veja. A prudência significa a sabedoria prática. Parar para pensar nos nossos atos e em suas consequências. Veja aí que coisa bonitinha, não é? Ele diz aí. Ele diz que a prudência significa a sabedoria, conhecimento prático. E ele diz aí que é preciso o ser humano parar para pensar. Pensar nos atos praticados e também nas consequências desses atos praticados. Diz aí o C.S. Lewis. E ele continua. É verdade que Deus não deixará de amar ninguém, nem deixará de utilizar uma pessoa como seu instrumento por ter nascido com um cérebro de segunda classe. O C.S. Lewis está dizendo aqui que Deus não deixará de amar ninguém, que Deus sempre amará a todos, o Deus da Bíblia. Não ria, porque você está atrapalhando minha explicação aqui. Você ri aí e eu perco aqui o controle. Por favor, deixe para rir depois do vídeo, por favor. Então, vou ler de novo aqui o que ele diz na página 101. Vamos lá. É verdade que Deus não deixará de amar ninguém, nem deixará de utilizar uma pessoa como seu instrumento por ter nascido com um cérebro de segunda classe. O C.S. Lewis está dizendo aqui que Deus ama, né? Que Deus ama todas as pessoas, que Deus não deixará de amar ninguém. Ele dizendo aqui. E ele diz que Deus ama até mesmo uma pessoa com um cérebro de segunda classe, ou seja, uma pessoa com um cérebro fraco. Entendeu? Ele mesmo aqui está dizendo, o C.S. Lewis, que Deus ama mesmo também uma pessoa com um cérebro de segunda classe, um cérebro fraco, mas que Deus gosta mesmo é de cérebros inteligentes. É o que ele vai dizer daqui a pouco. Então aqui ele diz que Deus ama a todos e que Deus também ama aquelas pessoas que têm um cérebro de segunda classe, um cérebro fraco. Entendeu? Muito bem. E ele continua dizendo na página 101. Vamos lá. Ele diz assim: não devemos ter como lema, e aí ele escreve, seja boa, doce menina, e deixa a inteligência para quem a possui. Mas sim, seja boa, doce menina, e não se esqueça de ser o mais inteligente que puder. Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Então vamos, aqui na página 101, você está morrendo de rir aí, né? O C.S. Lewis está dizendo que Deus diz assim, seja boa, doce menina, e não se esqueça de ser o mais inteligente que puder. Ele diz que Deus dá esse recado aí para quem acredita nele. Entendeu? E não esse aqui, ó. Seja boa, doce menina, e deixa a inteligência para quem a possui. Não. Deus diz, seja boa, doce menina, e não se esqueça de ser o mais inteligente que puder. Ele diz aí também que Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Então ele diz aqui, você está rindo aí, não é? Ele diz aqui, o C.S. Lewis, que Deus detesta mais aquelas pessoas que são intelectualmente preguiçosas, entendeu? Ele dizendo aqui que Deus detesta mais aquelas pessoas que são intelectualmente preguiçosas do que aqueles preguiçosos comuns.
Por exemplo, um pai pede ao filho para ir a uma mercearia comprar cerveja. O filho não vai, preguiçoso. Então ele diz que Deus detesta esse preguiçoso aí. Só que Deus detesta mais ainda aqueles preguiçosos que não procuram aprimorar sua inteligência, entendeu? O C.S. Lewis está dizendo aqui que Deus detesta mais ainda aqueles preguiçosos que não querem abrir a inteligência, entendeu? Gente, é para você morrer de rir. Logo no início aqui ele diz que Deus é bom, que Deus aqui, não deixará de amar ninguém. Já aqui, na mesma página 101, lá embaixo, ele já diz coisa diferente. Ele diz que Deus detesta mais aquelas pessoas que são intelectualmente preguiçosas, que não querem estudar, que não querem aprimorar a inteligência. Deus detesta mais ainda essas pessoas aí do que aqueles preguiçosos comuns. Então veja, no início da página 101, C.S. Lewis diz que Deus não deixará de amar ninguém. Só que aqui ele entra em contradição. Ele diz que Deus detesta, Deus odeia aquelas pessoas que são intelectualmente preguiçosas. Deus detesta mais essas pessoas do que aqueles preguiçosos comuns. Gente, como os escritores cristãos são desonestos, não é? Como, não é? Como? Muito bem. Na página 102, vamos lá, ele continua dizendo assim, C.S. Lewis: se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o cérebro. Aquele que se esforça honestamente para ser cristão, logo percebe que sua inteligência está aprimorada. Gente, como os escritores cristãos são desonestos, não é? É como diz aí na página 12 o Richard Dawkins: cuidado, muito cuidado com aquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aí está o C.S. Lewis aí, escrevendo bobagens aqui, enganando leitores ingênuos, enganando aqui pessoas de pouca leitura. Um cristão, ele fica embalado pelo nome de C.S. Lewis. Aí o cristão compra este livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Aí o cristão lê o que está aqui nas páginas 101 e 102, ele acredita, coitado, porque ele tem pouca leitura, o cristão. Ele acredita facilmente no que o C.S. Lewis diz aqui, que Deus elogia a inteligência humana, que Jesus elogia a inteligência humana, que o cristianismo enaltece a inteligência humana, quando na verdade é o contrário, que vou mostrar aqui no próprio Novo Testamento. Então aqui ele diz, veja, se você vai entrar no cristianismo, ele diz aqui, então se prepare, porque você entrando no cristianismo, seu cérebro vai ficar afiado. O cérebro de uma pessoa cristã é um cérebro fantástico. Ele diz aqui, que a inteligência do cristão é uma inteligência aprimorada, uma inteligência fenomenal, entendeu? Gente, isso aqui é brincadeira, cara. Isso aqui é brincadeira. Mas vamos lá. Ele diz aqui, vou ler de novo. Se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o cérebro. Aquele que se esforça honestamente para ser cristão, logo percebe que sua inteligência está aprimorada. É brincadeira, não é? Então vou mostrar agora com provas nos textos do cristianismo, Novo Testamento. Vou trazer aqui algumas passagens mostrando que, na verdade, o cristianismo era a propaganda contra a inteligência, contra a sabedoria, contra as pessoas inteligentes,
contra as pessoas sábias, porque os cristãos lá no Novo Testamento, ali Jesus e seus discípulos, naquela lenda do Novo Testamento, os discípulos de Jesus eram analfabetos. Qualquer pessoa séria, honesta, que conhece o cristianismo, sabe que os discípulos de Jesus eram analfabetos. O próprio Jesus não sabia escrever. Qualquer teólogo sério sabe disso. Jesus não deixou nada escrito. Jesus também não sabia escrever. Então veja, a inteligência dos cristãos ali no Novo Testamento, aquilo ali não é inteligência, são ideias completamente absurdas, como estamos vendo aqui. O pensamento daquele povo, um pensamento completamente errôneo e ignorante, que faz jus àquela época de atraso lá na Palestina, há 2000 anos. Um mundo infestado de pobreza e de analfabetismo. Então veja, os discípulos de Jesus eram analfabetos. Eles não eram pessoas cultas, inteligentes, não. E você vê lá as afirmações atribuídas a eles. Que bobagem. Então veja, os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem escreveu aquilo ali nunca conheceu Jesus. Os evangelhos que estão no Novo Testamento foram escritos por pessoas que nunca viram Jesus e foram escritos, o primeiro a mais, que é o evangelho de Marcos, depois de 50 anos da morte de Jesus. Quem escreveu ali, os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram pessoas que tinham conhecimento na língua grega. Não foi nenhum seguidor de Jesus. Entendeu? Eles eram analfabetos. Eles não tinham essa inteligência que diz aqui o C.S. Lewis. Você entendeu? Então vamos mostrar aqui algumas passagens no Novo Testamento, texto cristão, mostrando aí sim, e eu estou mostrando aqui a verdade, que o cristianismo sempre foi contra a inteligência, contra a sabedoria, ao contrário do que afirma o C.S. Lewis. Então vamos lá, começando aqui. Em 1 Coríntios, tudo aqui cristianismo, Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Aí o apóstolo Paulo de Tarso, o homem que realmente instituiu o cristianismo, não é? Com formação de igrejas cristãs. Então Paulo de Tarso diz assim, ó: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, olha aí, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Viu aí? O C.S. Lewis, na maior cara de pau, aqui no livro dele, dizendo que Deus elogia a inteligência, que Jesus elogia a inteligência, que o cristianismo enaltece a inteligência humana, que Deus não gosta de pessoas com cérebro de segunda classe. É para você morrer de rir. Pois aqui está o apóstolo Paulo pregando contra a sabedoria, contra a inteligência. Viu aí? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Vou ler novamente, para que você escute bem aí. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Viu aí como o cristianismo, na verdade, sempre pregou contra a inteligência, contra a sabedoria, contra o conhecimento? Viu aí? Estou aqui mostrando provas colhidas no Novo Testamento, mostrando que o C.S. Lewis está enganando você, porque você não tem conhecimento. Entendeu? Outra passagem aqui do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, novamente, ele diz assim, capítulo 3, versículos 19 e 20. Veja aí o apóstolo Paulo de Tarso pregando contra a sabedoria, contra a inteligência, contra um cérebro de primeira classe. Ele diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
porquanto está escrito: Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Viu aí? O cristianismo, a sua essência contra a inteligência humana, contra um cérebro sadio. E aí está o apóstolo Paulo dizendo aqui que os pensamentos das pessoas sábias são pensamentos vãos. Viu aí? Os pensamentos das pessoas inteligentes são pensamentos vãos. Viu aí? Pregando contra a sabedoria. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, afirmando que o cristianismo, Jesus e Deus enaltecem a inteligência humana, que Deus ama as pessoas intelectualmente, veja aí, ó, preguiçosas, olha aí, ó, que Deus detesta, né, mais ainda as pessoas que são mais preguiçosas intelectualmente. Essas aí Deus detesta mais, porque Deus gosta de pessoas inteligentes. É para você morrer de rir ou não é, gente? Outra passagem aqui, apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27. Ele escreve assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Viu aí? Mais uma propaganda do cristianismo contra a sabedoria, contra a inteligência, contra os homens inteligentes, contra os homens sábios. Aqui está, apóstolo Paulo, dizendo que, visto que não foram chamados muitos sábios, que Jesus não chamou muitos sábios. Viu aí? Porque, olha aí, Jesus escolheu as pessoas, olha aqui, ó, não sábias, não inteligentes. Escolheu essas pessoas não sábias, não inteligentes, para envergonhar as pessoas inteligentes e sábias. É para você morrer de rir. Mas isso aqui é a verdade, gente. O cristianismo sempre foi contra a inteligência e a sabedoria, ao contrário do que afirma o C.S. Lewis. E aqui está, mostrando as provas no Novo Testamento. Entendeu? E por que os cristãos eram contra os inteligentes da época? Os sábios, por quê? Repito, porque a turma de Jesus, os discípulos, eram analfabetos e extremamente pobres, não ocupavam posição social alguma naquela época lá, entendeu? Então os discípulos de Jesus eram analfabetos, não eram pessoas sábias e inteligentes. É por isso que eles ficavam revoltados com as pessoas que criticavam naquela época a seita aí que se iniciava, entendeu? Então aqui está a prova. Então veja, em todo o Novo Testamento, veja bem, em todo o Novo Testamento, ali o ódio à inteligência, o ódio à sabedoria, o ódio às pessoas inteligentes e sábias. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, dizendo que o cristianismo enaltece a inteligência, que Deus gosta de pessoas com cérebro de primeira classe. Entendeu, gente? Estou provando aqui com os textos do Novo Testamento. Não estou mentindo aqui. Aqui não cabe mentira neste canal. Vou trazer mais duas passagens aí para você ficar firme. Em Tiago, também Novo Testamento. Tudo aqui, texto cristão. E veja, a propaganda contra a inteligência, contra a sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículos 13 e 15. Diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha aí. Tiago, quem escreveu aqui
o livro de Tiago, no Novo Testamento, texto cristão, propagava também contra a inteligência, contra a sabedoria, dizendo aqui, quem entre vós é sábio e inteligente? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, do céu. Antes, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Olha aí, contra a sabedoria, contra a inteligência. Viu aí? E para terminar, mais aí, Tiago de novo. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, de inteligência, olha aí, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada improspera. Peça com fé, em nada duvidando. Olha aí. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Veja aí mais uma propaganda contra a sabedoria, contra a inteligência. Texto cristão. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, dizendo que o cristianismo enaltece a inteligência, que Deus gosta das pessoas com cérebro de primeira classe. Olha aí, o que é a desonestidade de um escritor? É o que dá quando você tenta defender fantasias. E aqui diz em Tiago, veja, diz assim, se alguém necessita de sabedoria, de inteligência, tem que pedir a Deus. Olha aí, veja bem. E aqui diz, você tem que pedir sabedoria, inteligência a Deus com fé, em nada duvidando, não duvidando de nada. Olha a ignorância aqui. Ora, a dúvida é a principal porta de acesso ao conhecimento. Quando a pessoa tem dúvida, ela busca dissipar aquela dúvida, não é? A pessoa tem uma dúvida, ela procura conhecimento para tirar aquela dúvida. Então a dúvida é uma coisa maravilhosa, é uma porta que se abre para o conhecimento. E aqui é contra, dizendo que se você quiser ser sábio, ser inteligente, você tem que pedir a Deus isso aí. É para você morrer de rir, gente. Você tem que pedir a Deus sabedoria e inteligência. E tem que pedir com fé, em nada duvidando. Você não pode duvidar. Olha aí, é proibido duvidar. Ou seja, se é proibido duvidar, é proibido você ter conhecimento. É proibido você ter sabedoria. A dúvida é uma coisa fantástica, maravilhosa, que leva o homem ao conhecimento, à sabedoria. A proibição, você não pode duvidar, que é a marca do cristianismo. Você não pode duvidar. Não pode. Tem que acreditar, não pode duvidar. Isso aí é a marca da ignorância. Você entendeu? Então a dúvida, ela é indispensável ao conhecimento. A dúvida é que leva uma pessoa a se instruir. Qualquer pessoa sabe disso. Então aqui está, em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, dizendo aqui o contrário. Se você quiser sabedoria, peça a Deus. Tem que pedir com fé e sem duvidar de nada. Você não pode duvidar. Olha aí, porque duvidando, a dúvida é semelhante à onda do mar. Olha aí. Contra a dúvida aqui, o cristianismo. Você não pode duvidar, você não pode raciocinar, porque o cristianismo sempre foi assim, contra a inteligência, contra a sabedoria, contra aí a dúvida. Você não pode duvidar. Se você não pode duvidar, então você não vai ter conhecimento algum. É o cristianismo, gente. É o que eu digo sempre aqui. Quem conhece o cristianismo sabe que o cristianismo, em toda a sua vida, 2000 anos, e aí está no Novo Testamento, 2000 anos o cristianismo contra a inteligência, contra a sabedoria, contra o conhecimento. A Igreja Católica Apostólica Romana lançou o Índex de Livros Proibidos, isso na Idade Média. Ela lançava, e até hoje eles lançam livros aí, eles indicam livros que não podem ser lidos. Olha aí, proibindo o cristão católico de ler determinados livros.
contra o conhecimento. Olha aí, contra a sabedoria. Viu aí? É simples entender isso. Então o C.S. Lewis aqui, mais uma vez, já são 27 vídeos aí, mostrando as brincadeiras do C.S. Lewis. Um cristão aqui, coitado, compra esse livro, um cristão compra esse livro com muita dificuldade, porque os cristãos elogiam, aí ele compra, ele acredita, coitado. Porque o cristão não coloca a cabeça para funcionar. Se ele for ao Novo Testamento, ele vai ver que o C.S. Lewis diz aqui não é verdade. Que Deus ama a inteligência, que quem é cristão tem a inteligência aprimorada, que Deus e Jesus amam a inteligência, a sabedoria, o que não é verdade. O que não é verdade. E mostrei aqui de forma bem fácil, não é? Aqui é a verdade, aqui é a verdade, é a honestidade. É como diz aí o Richard Dawkins na página 12. Ele diz lá: não acredite na pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aí está o exemplo, C.S. Lewis, que é famoso no mundo cristão. Entendeu? Richard Dawkins, que é um gênio, fez uma excelente indicação, C.S. Lewis. E aqui estou eu mostrando, aí confirmando a afirmação do Richard Dawkins. Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.